Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia Anti-Estresse. Aqui é Cecília Tutsui e este é o programa O Resgate Estratégico. Hoje quero estar explorando com vocês a respeito do mito da autossuficiência e o quanto que isso tem adoecido muitos gestores no Brasil. A armadilha do não delegar faz com que você, não avance corretamente na sua carreira, muito pelo contrário, faz você se estagnar. E nós vamos ver o porquê. Sou psicóloga há mais de 20 anos, criadora do método Psicologia Anti-Estresse, que tem ajudado muitos gestores e líderes a deixarem aí a incompetência alheia de lado e resgatar o gestor estratégico de cada um. E ao longo desta experiência profissional, vejo muitos entrarem nesse mito da autossuficiência, que você tem que dar conta de tudo. E como diz aqui, né, o nosso tema da live, delegar ou adoecer, né? Por que que a autossuficiência tem virado armadilha para muitos gestores brilhantes? Vem comigo, né? Primeiro ponto, a gente explorar aqui, por que será, né, que tantos gestores e brilhantes, inteligentes, assim como você, acreditam que delegar é sinal de fraqueza. Delegar pode parecer aos seus superiores, ao presidente da empresa, que você não dá conta, que você não consegue realizar aquela tarefa. Mas a gente se esquece que está naquele lugar de liderança justamente para poder comandar uma equipe, para poder exercer essa liderança, essa delegação de tarefas com a equipe que você tem, né? Que você gerencia. Então a gente precisa destinar cada tarefa para cada setor, para cada funcionário, aquele que executa bem, que está ali para executar aquela ação e não você realizar, né? É você saber direcionar e comandar tudo isso, né? É uma orquestra que precisa acontecer, né? A música precisa continuar a ser tocada, né? E o segundo ponto, né, para a gente pensar um pouquinho aqui, antes da gente avançar aqui na nossa conversa, como é que a cultura corporativa tem reforçado esse mito da autossuficiência? Né? Autossuficiência quer dizer exatamente o quê, né? Você dar conta de tudo, né? E você como, um ótimo líder, né, um gestor, né, você chegou até aí porque você realizou muitas coisas lá atrás, então você sabe o que deve ser feito, né? A questão da performance, do desempenho, tem sido sempre seus pontos fortes, né? Então você tem dado conta, né, de muitas coisas desde sempre, né? Vamos voltar lá atrás, né? Desde a sua formação, você entrar nessa empresa ou nas empresas aí que fazem parte aí do seu currículo, né? Que faz, né? Que tem essa formação, né? Do líder que você é hoje, né? Mas a gente cai nessa armadilha da autossuficiência quando a gente tenta fazer de tudo, né? E carregando praticamente a empresa inteira nas costas, né? Dependendo do porte da empresa, é isso mesmo que acontece, né? Nas empresas menores acontece muito facilmente isso, nas empresas maiores, o que a gente percebe, né? O líder assumir aquele setor para si, né? Levando tarefas para casa, tendo que dar conta, não sabendo dizer não, né? E o terceiro ponto para a gente pensar, né, seguir pensando, refletindo aqui ao longo desta conversa, é a gente entender quais os sinais, né, de que centralizar tudo, né, carregar aí a equipe nas costas, né, será que isso não está te levando ao limite? Será que de repente isso não é, um ponto aí que faz com que você não performe direito no seu papel de liderança? Você já parou para pensar neste sentido?
Então, a gente precisa entender, né, que delegar é realmente, né, um passo estratégico para o gestor estratégico. É saber delegar, o que delegar, quando delegar, para quem delegar. Né? Não é simplesmente pulverizar uma tarefa, jogar para a equipe, olha, se vire. Não é isso. Muito pelo contrário, você, enquanto líder, você sabe, ó, essa tarefa, quem performa bem é fulano. Essa outra tarefa, essa outra parte, quem performa bem é ciclano. Você conhece a sua equipe. Então, você saber direcionar, olha, para chegar a tal resultado, eu preciso disso, disso, daquilo. Então, essa parte fica com o fulano, essa outra parte ciclano, enfim. Você que vai realizar essa divisão de tarefas, né? Otimizando a própria equipe que você tem. Lógico, parece tão simples, né? Falar teoricamente aí, né? Você deve estar se falando, ah, mas você não trabalha no setor que eu estou, enfim, né? Deve estar vindo um monte de pensamentos desta forma. Mas a gente precisa pensar nessa delegação estratégica, né? Vai chegar um momento que você não vai conseguir dar conta de tudo, né? Porque o seu papel enquanto líder não é esse, não é fazer o operacional, né? Você tem uma equipe para dar conta desse operacional. Né? Porque é muita coisa mesmo. É por isso que é uma equipe. Você é um só. Você tem aí, sob sua liderança, mais pessoas para justamente, né? Porque uma só pessoa não dá conta, né? Então, você precisa ter as tarefas divididas e destinadas para as pessoas certas para realizar aquelas tarefas, entende? E aí, né, a gente para pensar, né, que essa delegação estratégica vai protegendo a sua saúde mental e emocional, porque realmente não é carregar, né, toda a equipe, todo o setor nas costas, e você sabendo essa, né, direcionar essas tarefas de forma estratégica, é a sua autoridade enquanto líder que vai sendo construída. Você entende? Né? Você é o sabedor, né? De todo de toda, né? Do que toda a equipe tem que dar conta. Você sabe de cada pedacinho, né? Você sabe como cada um está ali performando, o que está conseguindo entregar, se fulano vai conseguir entregar no prazo para o outro conseguir dar andamento, enfim, você vai ter essa visão macro aí do seu setor, né? Então, a sua autoridade enquanto líder vai, né, sendo ressaltada à medida que a gente vai conseguindo realizar, né, essa delegação de forma estratégica. Mas aí, né, o que é que muda, né, na sua carreira? Vamos parar para pensar, né? Se de repente, né, a partir de amanhã você consegue realizar, né, pequenos passos, né? Não precisa revolucionar, não é nada disso, né, para assustar ninguém, nem para se assustar também, né? Mas como é que seria aí o seu cenário de trabalho? À medida que você começa a delegar estrategicamente aí as tarefas, né? Para fulano, para ciclano, como é que vai ficando, né? O seu dia a dia, né? O que seria, né, para você soltar um pouco as rédeas, né? Desse controle todo que você exerce sobre tudo, sobre o seu setor, né? Se a gente poder destinar cada pedaço, né, dessa sobrecarga, né, para as pessoas certas, para que executem ali as ações necessárias, né? Para pensar um pouquinho, como é que seria o seu dia a dia, né? Você teria mais tempo para você, né, no sentido de você pensar aí sua performance enquanto líder, você ter essa leitura do macro aí da sua área e você poder sugerir melhorias, você poder identificar os pontos cegos, né, e poder, inclusive, levar para os seus superiores, né, olha, estamos, né, prevendo tal problema, aqui estamos com esta falha, né, aqui temos estas forças, né, então você consegue mapear, né, e fazer uma leitura muito bacana aí da equipe que você tem. Você já parou para pensar nisso, né? E se por outro lado, né, você continuar centralizando tudo,
Mantendo tudo aqui, né, na rédea curta, fazendo tudo, dando conta de tudo, não conseguindo, né, não sabendo delegar, não porque eu faço, né, porque a gente também fica com aquele pensamento, né, o outro não faz muito bem, eu faço, acabo fazendo melhor, então, né, ao invés de explicar, né, perder tempo explicando, já vou fazendo, né, essa é clássica, essa eu uso muito aqui no meu consultório, né? Porque não tem muito tempo para ficar explicando, então acaba que, né, abraça ali aquela tarefa para fazer, né? Mas aí é o seu precioso tempo que ficou destinado, desviado para uma tarefa que não era para você realizar. Né? Então a gente não pensa, né, nos pormenores, né, de uma decisão dessas, né? Então se a gente continuar centralizando tudo dessa forma, onde é que isso vai parar? Hum? A gente precisa, né, pensar que com seriedade, né, que aos poucos a nossa saúde mental vai se esvaindo, né, vai indo embora por conta, né, dessas micro decisões todos os dias, né, de você não delegar, ó, não tem tempo, né, os prazos são curtíssimos, enfim, né, é sempre o mesmo ciclo aí, né? De ter uma situação, ter um resultado para entregar, aí o prazo é sempre curto, né? Aí você não consegue, né, fazer essa delegação estratégica, aí você vai fazendo, porque é mais rápido. Olha que armadilha. É perfeita, né? Uma armadilha perfeita para daqui a algum tempo você estar ali num colapso, você realmente estar próximo aí de um burnout, né? E como eu disse no início, é, desse, desse nosso episódio, o quanto que realmente entrar numa crise de burnout não é um preço plausível, não vale a pena, a gente pagar. Entende? A gente precisa realmente levar esse tema muito a sério, né? São nossas pequenas ações do dia a dia que vai levando para esse quadro, né? A gente vai ficando mais próximo ou mais distante de um quadro de burnout. Depende aí muito do nosso dia a dia, das ações que realizamos hoje. E dentro do espaço corporativo é muito isso. Você, enquanto gestor, né, ocupando cargos sanduíche. É isso, pressão daqui, pressão dali, né? A coisa para acontecer e você fazendo tudo, né? Então, é uma armadilha perigosíssima, tá? Aí, né, a gente para pensar. Então, tá, né? Entendo tudo isso, entendo que estou numa armadilha. Aí agora você deve estar se perguntando, mas como é que eu vou frear tudo isso, né? Já está instaurado, já todo mundo já está acostumado. Como é que eu vou, de repente, começar a delegar, pedir para fulano tal coisa, pedir para ciclano tal coisa? Vamos com calma, né? A gente instaurou tudo isso, né? Por um caminho, agora a gente fazer o caminho de volta, tá? Retroceder nesses passos, de pouco a pouco também, né? Não adianta nada chegar lá, você amanhã, querer revolucionar tudo. Né? Porque não, agora eu não quero fazer mais nada, né? Agora eu tenho que delegar tudo. Não é isso, não é o extremismo, não é o radicalismo, né? Então a gente, né, foi, né, deixando as coisas acontecerem dessa forma. Então, aos poucos também a gente vai, né, né, tomando outro rumo, tá? Então, pequenas ações. Amanhã, né, vamos pensar o que é que você consegue delegar para alguém. Entende? Você chega lá no dia de amanhã, pera, tenho tais e tais tarefas que precisam ser cumpridas hoje, né? O que que, né? Aí você olha para a sua equipe, o que que eu consigo destinar para fulano? O que que eu consigo destinar para ciclano, né? Ali, né? Não é para assustar ninguém, tá? É para você ir lá, né? E recuperar essa liderança, né? O papel de líder, né? Porque você está ali para isso, tá? Então, convido vocês agora para a gente pensar um pouquinho e comenta aqui na parte aqui dos comentários. Pode usar esse espaço
à vontade, lógico, né? Tem as regras aqui, né, do próprio canal, né? Não utilizar palavras diferentes, vamos dizer assim, né? Mas aqui é um espaço para a gente refletir e colocar aqui o que que tem vindo aí a respeito desse tema que a gente tá desenvolvendo aqui hoje. Você já tentou resolver tudo isso sozinho, né? Levar o setor sozinho nas costas, né? Se sim, o que é que aconteceu com você, né? Como é que você ficou, né? Você consegue, né, lembrar um pouco disso? Ou então, se está acontecendo, como é que está sendo isso? Né? Tá sendo bacana, tô dando conta, é isso mesmo, né? Sempre dei conta e tudo isso vai passar, enfim, né? A gente vai, né, fazendo, essa conversa interna dentro da gente também. Será que esse é o seu caso? Né? Então, não precisa citar nomes nem nada, né? Se é com um amigo, enfim, né? Mas o quanto que, né, dentro do meu trabalho, vem muita gente já num nível extremo aí de estresse, de irritabilidade, grau máximo, inclusive tendo prejuízos dentro de casa, com a própria família, né? Que já não reconhece mais, né, a pessoa, né? As relações ficam estremecidas, né? Então, a gente realmente, ah, né, a gente tem exemplos, né? Quando a gente olha para o lado, a gente tem exemplos, né? E pensar aqui, né? E você, né? Em que pé que tá sobre isso, né? Em que pé que tá nesse mito da autossuficiência? Hum? Você quer, né, bancar o herói para sempre? Né? Até quando a gente consegue aguentar tudo isso? É um ponto para a gente pensar, né? Não quero assustar ninguém, mas aqui o intuito deste programa, principalmente, é resgatar, né, o gestor estratégico que existe em você, né? Porque quando a gente cai nesse tipo de mito, né, crenças limitantes, enfim, a gente pensa muitas coisas a respeito, né? E, e quando a gente entra nessa armadilha e não percebe que está numa armadilha dessas, né, o caminho do adoecimento é certo. Entende? E o quanto que eu, né, quero resgatar realmente vocês antes disso. Falar, não, gente, não precisa, a gente não precisa caminhar dessa forma, né? Porque esse caminho é a do adoecimento, né? A gente pode seguir, né, sendo o líder que você é, o líder estratégico que você é, mas preservando a sua saúde mental e emocional. Esse é o principal, né? Porque perder isso é um preço altíssimo, entende? Então, quanto antes a gente puder começar a agir, né? A mudar um pouco esse percurso, falar, opa, isso aqui tá né, me direcionando para o adoecimento. Deixa eu mudar aqui o leme, né, do meu barquinho e vamos para o outro lado. Vamos para o lado mais saudável, né? Vamos para o lado da prevenção, né? Quando a gente fala em prevenção e saúde mental, parece uma coisa tão surreal, metafórica, muito abstrata, a gente não consegue é, mensurar ou, né, sentir isso, né? Mas no seu dia a dia, tenho certeza que você já está tendo alguns prejuízos, né, com a sua saúde mental. Né? Quando a gente fica carregando todo o setor, né, nas nossas costas, quando a gente quer dar conta de tudo, quando a gente não passa o bastão para outra pessoa, né, e carregando realmente tudo nas costas, chega uma hora que, né, a exaustão vai batendo, a irritabilidade vai tomando conta, o raciocínio fica diferente, o poder de decisão fica diferente. Olha, né, que perigoso, que armadilha, né? Você tá ali nessa luta para, né, se manter no emprego, para se destacar, para mostrar performance e tudo mais, né? E o quanto que essas armadilhas levam a gente para outro lado, né? Leva a gente para realmente a gente não desempenhar bem, a gente chegar numa exaustão, chegar numa estafa, e aí, né? A gente é um organismo limitado, tá bom? Então, é,
A essa altura, né, você já deve estar pensando, ah, mas na minha realidade, delegar não funciona, né? Ninguém leva a sério, minha equipe não dá conta, a equipe que eu tenho, né, tá com falhas, falta gente, falta recurso, falta um monte de coisa, então eu tenho que pegar, né, a mão na massa, senão a gente não entrega, senão a gente eh, vai ficar mal falado, a equipe que não entrega, enfim, né? A minha equipe é difícil, né? Por outro lado, né? Então a gente vai, né, tendo essas barreiras que são reais, né? De fato, algumas equipes realmente, né? De repente, né, junto com o RH, talvez, opa, né, será que essas pessoas que estão aqui não estão ocupando um cargo que não condiz com o perfil deles? Né? E hoje em dia temos muitas ferramentas de leitura de perfil, né? E o quanto que dentro da psicologia organizacional o foco é você ter essa leitura, né, do perfil profissiográfico aí, né, da pessoa e ser encaixado num lugar que a pessoa vai executar bem aquela tarefa, aquela função, né? E muitas das vezes, por necessidade, a gente acaba aceitando alguns empregos, não, né, não sendo muito nosso perfil, né? É a realidade do nosso país, né? E acaba que fica se forçando, né? E quando a gente se força a um papel que a gente não se identifica tanto, né? Isso vale para todos os níveis aí de, de cargos, né? E funções, né? Se a gente exerce, né, uma função todos os dias que não condiz, né, com a minha natureza, que não condiz com o meu jeito de ser, aquilo vai estressando também, né? Aquilo tem um prazo de validade. Né? Então, de repente, uma leitura mais acurada aí na sua equipe, né? Difícil, né? Algumas pessoas ali que não performam bem onde estão, será que de repente performaria bem num outro setor? Se identificaria bem num outro setor? São decisões também da liderança, né? Não é ficar forçando também todo esse sistema, tá? Então, é do olhar do líder também entender, opa, né? Essa pessoa tem tal perfil e que não, né? Que acaba batendo de frente um pouco com a tarefa que tem para fazer. Né? Será que podemos manejar, mudar um pouquinho de lugar, mudar a tarefa, enfim, né? Esse olhar de líder estratégico também, né? Esse olhar de, né, a gente enxergar o que a pessoa tem capacidade e força para fazer, assim como nós temos, né? Nós temos, cada um de vocês tem é, características pessoais, né? Peculiares, né? E que isso possa ser respeitado, inclusive no seu papel, né? De gestor estratégico, tá certo? Aí eu entendo o quanto que né, a gente delegar pode parecer por outro lado, né? Ah, você não dá conta, ah, você sabe fazer, mas não quer fazer, tá fazendo o corpo mole, né? Vem esses pensamentos também e a gente fica com medo, né, de ser dispensável. Nossa, se todo mundo der conta e eu, né, não fica nada para mim, né? Então eu sou dispensável, né? A gente cai nesse pensamento armadilha também, né? Então, quanto que a gente fica se cobrando, né, em fazer papéis que não são exatamente aí da sua liderança, da sua gestão, né? Então, de repente, você conseguindo delegar mais, você se melhorar enquanto gestor. Entende? Porque esse é o seu papel, né? Você está no lugar para ser líder dessa equipe, líder deste setor, entende? Então, você utilizar, né, essas ferramentas, né? Utilizar-se da delegação estratégica, inclusive para isso. Opa, né? O que que é do seu papel? O que que você pode fazer, né? Eu sei que você sabe fazer de tudo, né? Mas enquanto líder, o que que te cabe fazer, né? E onde melhorar, que a gente também tem pontos a melhorar, né? Então, a gente entender que se continuar centralizando tudo, também tem seu prazo de validade,
tá? Chega um momento do esgotamento, um momento que é muita coisa mesmo e realmente a gente pode colapsar, né? Isso sim, né? É, pode te tornar dispensável, né? Porque aí você, chega um momento que você não vai dar conta de fato, entende? Né? E os líderes que mais crescem são aqueles que constroem, né, os times autônomos, a equipe autônoma. Né? A equipe que, mesmo na sua ausência, sabe o que realizar, sabe as tarefas que tem para cumprir, né? O resultado aparece ali. É porque a gente não pode estar presente o tempo todo, né? Enquanto gestor, né, a gente precisa se relacionar com outros setores também, a gente precisa estar presente em reuniões, né, em eventos aí corporativos maiores, a gente precisa se ausentar de vez em quando, não é verdade? Né, e que você possa levar, né, força nova para sua equipe quando você volta, né? E delegar não é abrir mão do controle, né? É multiplicar resultados, né? Você mesmo otimizar os resultados, né? Quando você delega estrategicamente, os resultados são, é porque você tem uma leitura ali inteligente em cima da sua equipe, uma leitura inteligente sobre as tarefas que você tem a entregar, que a equipe tem a entregar. Então, agindo, né, com essa delegação estratégica, você, né, garante um resultado maior, né, garante ali um resultado satisfatório, né, e você protege ali a sua posição enquanto líder estratégico, né? Por isso que a gente fala gestão estratégica, você resgatar esse gestor estratégico que existe, né, desde sempre em você, mas a gente esquece quando a gente cai nesse tipo de armadilha. Entende? Então, espero que a partir de hoje, né, o mito da autossuficiência não te pegue mais, né, que você possa delegar ali com inteligência, né, que você consiga, né, ter espaço para ser um ótimo gestor, um ótimo líder que inspire a sua equipe, tá? Então, a gente poder pensar aqui, sintetizando aqui a nossa conversa, né? Que, de um lado, temos um jeito errado, né? Tentar resolver tudo sozinho, carregar tudo nas costas, não confiar na própria equipe, a gente ficar microgerenciando cada tarefa, fica ali em cima, né? Até isso se concretizar, enfim. E isso vai trazendo um cansaço, né? Aquele esgotamento, aquela estafa, né? Esse é o jeito errado de fazer. Espero que isso esteja claro aqui a esta altura, né? Desse episódio. E o jeito certo é realmente a gente identificar, né? Quais tarefas consigo destinar, quais tarefas eu posso assumir. Enfim, é uma decisão estratégica, é diferente, né? E aos poucos você vai treinando e dando uma autonomia maior para sua equipe, né? Para que ela continue funcionando mesmo na sua ausência, né? Isso é o quê, né? Você ter essa delegação estratégica, você vai monitorando ali os movimentos, né? Monitorando, supervisionando, aliás, né? E podendo, né? Oferecer feedbacks aí construtivos quando aqui, né? eh, Quando a equipe mostra como as faz, você consegue ser, né, assertivo ali naquele ponto para dar um feedback construtivo, né, naquele ponto, né, não é toda a equipe envolvida, né, de repente é aquele ponto isolado, entende? E você consegue identificar ali a tempo, né, e poder, né, ajustar o que for necessário ajustar. Né? E com isso você consegue reconhecer e, inclusive, valorizar cada entrega, né? Porque é a equipe funcionando, né? A equipe entregando, né? E você tendo esse mapeamento, você tendo essa supervisão, né? Desse todo, você consegue identificar aí pontos, né? Fortes, pontos de melhoria, você consegue fazer esse mapeamento, né? E atuar ali estrategicamente é o seu papel enquanto líder dessa equipe, entende? Então, o quanto que a gente pode, então, começar, né, pequenos passos aqui, tá? Para quem está aqui
carregando, né, o setor inteiro nas costas, fazendo tudo sozinho praticamente. Vamos começar, pequenos passos, tá? Lista aqui, né, na parte aqui dos comentários, pelo menos 3 tarefas que a partir de amanhã, né, dá para começar a delegar para alguém. Né? Pensa aí nas tarefas aí mais tranquilas que você consegue delegar com maior tranquilidade, tá? Escolha aí, né, dessas 3 tarefas, se é só para uma pessoa ou não, né? Se são cada tarefa para uma pessoa, então quem seriam essas pessoas? Então, e você manter essas pessoas mais próximos, né? Lembra da supervisão? Então, você poder ter esse espaço ali razoável para acompanhar como é que vai sendo a execução dessa tarefa, né? Que você acabou de delegar, tá? E aí você vai percebendo como é que você vai ficando e também, após a conclusão das tarefas, solicite o feedback das pessoas, né, para quem você delegou. Como é que foi essa experiência para eles, entende? Então, resumindo, né, muito que resumidamente, já estou aqui me estendendo muito nesse nosso episódio, né, o quanto que a autossuficiência, a essa altura você entendeu claramente que a autossuficiência é uma armadilha aí, inclusive para gestores brilhantes, né, para gestores estratégicos, né, que a gente esquece da gente e começa a carregar o mundo nas costas. Isso é muito perigoso, tá? Então, se, né, esse episódio fez sentido para você, compartilha lá com os seus amigos, né? Tem uma setinha aqui, por aqui, para você passar para os seus amigos que podem estar também nessa armadilha da autossuficiência, de carregar o mundo nas costas, né? Para evitar, né, que eles adoeçam, para evitar o pior. Né? E lógico, né? Lembra de deixar feito a inscrição, né, aqui no canal para acompanhar os próximos episódios, né? Ativa a notificação para acompanhar os próximos episódios e até breve!